Oi, e aí? Eu sou a Luciana e seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você nunca ouviu falar da personagem Angela, saiba que você não é o único. Desde que ela foi criada nos anos 90 para ser uma coadjuvante da revista Spawn, um Soldado Infernal, nunca foi alguém que os fãs amassem de paixão, digamos assim. Mas essa doçura de menina é o centro de uma polêmica enorme nas HQs que acabou em processo judicial e abriu um grande debate sem resposta até hoje sobre contratos e direitos autorais no mundo dos quadrinhos. Quer saber dessa treta? Então já clique em se inscrever enquanto eu rodo a vinheta. Eu adoro quadrinhos quando qualquer um de vocês queria escrever aqui. Mas convenhamos que a indústria de quadrinhos é muito zoada, né? Ser um escritor de quadrinhos não é uma profissão dos sonhos quando você sabe o que eles têm que aguentar. E por isso eu acho que todos os escritores e artistas de quadrinhos merecem nosso respeito. Afinal, eles são os responsáveis por tudo aquilo que nós amamos tanto ler e que faz parte das nossas infâncias. E um dos maiores problemas, que é ainda muito comum dentro desse contexto, é a disputa de direitos autorais entre os artistas que criam os personagens das histórias em quadrinhos contra os chefões das editoras. Muitas vezes, os artistas e escritores, mesmo que sejam os criadores de todo o mundo de histórias, personagens, seus nomes, seus poderes e origens, toda essa construção de mundo que faz os leitores se apaixonarem pelos quadrinhos, não são considerados propriedade exclusiva dos criadores. No primeiro momento, você pode pensar, tá, e daí? As editoras obviamente precisam de ter os direitos dos personagens para que as histórias possam ser publicadas, não é? E bem, sim, nesse ponto não tem muito o que fazer. Como na maioria das mídias de entretenimento, os criadores precisam saber os direitos de distribuição para que os seus personagens possam ser lidos, ouvidos e assistidos pelos outros. E é afinal assim que as histórias são conhecidas. É assim que a máquina gira, digamos assim. O problema está em quando artistas criam personagens por demanda e acabam não recebendo nem crédito nem royalties por tudo que fizeram. Daí eles acabam se distanciando dos seus personagens, sem qualquer reconhecimento pelo que fizeram, e mal recebendo nada. Enquanto executivos lucram mais e mais com toda a larga comercialização que os super-heróis têm ao nosso redor. Essa é uma questão que já vem acontecendo há muito tempo. Na verdade, desde que os super-heróis foram criados já havia essa preocupação. Embora ainda exista hoje, a política dos editores de quadrinhos tiveram que se ajeitar muito nos últimos 50 anos, por causa da popularidade dos filmes de super-herói. Nos anos 70, estrela Superman, o filme. Até hoje, um filme muito querido e bem lembrado pelos nerds super-heróis, e que foram os responsáveis pelos apelos das massas de artistas de editoras se preocuparem em lutar por mais reconhecimento. Afinal, como poderia Superman ser exibido em todos os cinemas do país, faturando milhões de dólares, enquanto os criadores, Jerry Siegel e Joe Shuster, ainda não tinham crédito sobre a sua responsabilidade por isso? Muitos das indústrias acharam isso injusto e lutaram para mudar essa situação nos anos seguintes, com um sucesso variado. E alguns artistas em particular queriam ir além de apenas receber uma plaquinha com seu nome. Eles queriam ter o total controle sobre tudo o que produziam, o que perceberam que seria impossível de se fazer nas editoras grandes da época. Empenhados em ganhar os créditos autorais que tanto queriam, 7 artistas, já bem experientes e sabendo como a indústria funcionava, decidiram fundar a própria empresa. Assim, em 1992, nasceu a Image Comics, uma editora de quadrinhos financiada pelos artistas, trabalhando como sócios. Eles se gabavam de que a Image Comics seria uma editora onde todos os personagens e histórias seriam de total propriedade dos criadores, sem que editores ou investidores pudessem intervir no conteúdo das revistas. Um desses homens, que cofundou o estúdio pioneiro da Image, foi o artista Todd McFarlane, um ex-artista da Marvel e criador da revista Spawn, o Soldado do Inferno, um dos gibis originais da editora. Spawn, de muitas maneiras, é uma história que nasce do contexto em que ele foi criado, os anos 90. Durante essa época, na chamada Idade das Trevas dos quadrinhos, o que tinha de mais popular nas bancas eram anti-heróis violentos e ousados, com histórias sombrias e pesadas, cheias de muito sangue, violência e sexo. Spawn, seguindo essa linha, contava a história de um tenente do exército que foi assassinado e enviado para o inferno. Lá, ele faz um trato com um demônio chamado Malevolja, que promete que vai deixá-lo reviver e reencontrar sua esposa sem aceitar fazer pequenos trabalhos para o demônio, como seu pequeno soldado mercenário. Mas, é claro, acordo com o demônio sempre tem pegadinha no meio, né? Spawn volta ao mundo dos vivos, a sua esposa já está casada com outro homem, além de seu rosto estar tão completamente desfigurado que ela não o reconhece. Desolado sem olhar pra ir, Spawn não tem mais nada pra fazer senão dormir nos becos entre os mendigos da cidade e fazer o possível para libertar a própria alma. Spawn não é uma história ruim, tem muitos pontos interessantes, mas nós estamos aqui hoje pra falar sobre ela. E sim, especificamente sobre uma personagem coadjuvante do quadrinho, Angela. Vejam só, apesar da Image ser uma empresa independente, isso não impedia que a editora contratasse pessoas de fora para trabalhar nas revistas. E Spawn, em particular, atraía muitos escritores convidados, inclusive nomes de peso, como Frank Miller, Alan Moore e Neil Gaiman. Esse último, Neil Gaiman, foi escritor da edição 9, que saiu em 1993, em que estreou 3 personagens recorrentes dessa marca: Angela, o Anjo Guerreiro, Cagliostro
Spawn medieval. Já que Neil Gaiman foi escritor e Todd McFarlane foi artista, os personagens seriam co-criação deles, correto? Hashtag só que não. Ou, pelo menos, não de acordo com Todd McFarlane, que alegou que os personagens eram somente dele. Ele argumentou que ele era o único criador e que tudo que Neil Gaiman fez foi cumprir um contrato para escrever uma história para Spawn, e que isso não seria o suficiente para dizer que Gaiman era o criador de nada. Como resultado, Gaiman não recebeu nenhum royalty quando se tratava das reimpressões das histórias que apresentavam esses personagens, das adaptações em que eles apareciam, ou da venda de brinquedos, pôsteres e etc. O que, com o passar do tempo, foi só uma acumulação de karma ruim para o McFarlane. Todo o crédito e dinheiro que ele tirou do Gaiman só acumulava, assim como muitas pessoas que começaram a acusar McFarlane de hipocrisia. Afinal, a Image Comics não foi criada justamente para que os criadores pudessem ter o direito sobre seu trabalho? Ou essa conversa do Todd McFarlane só valia quando ele era o artista explorado, e não quando ele estava do outro lado, o lado da pessoa que podia explorar alguém. Toda essa situação era tão contra toda a razão de ser da Image Comics e o seu suposto lema de que os fundadores queriam ser donos do seu trabalho nas histórias em quadrinhos, que muitas pessoas começaram a se irritar com essa situação e com a atitude do cofundador. Gaiman obviamente não ficou calado com isso. O escritor mostrou desdém pela atitude arrogante do cofundador da Image e afirmou que seu contrato com McFarlane estipulava que ele teria participação na propriedade dos personagens. Buscando ver a sua parte nos resultados dessa propriedade, ele processou McFarlane no tribunal de Wisconsin. O resultado foi uma longa e exaustiva batalha judicial entre os dois homens que durou mais de 10 anos. Sério, pensa nisso, uma década que os dois perderam da vida deles para irem a tribunais, nossa senhora. Parte do que fez o processo demorar tanto tempo para sair era que nenhum dos dois parecia conseguir provar com certeza quem possuía os direitos. Era mais ou menos a palavra de um contra a palavra do outro. O contrário entre eles, até onde eu entendi, parece que era simplesmente verbal. Não tinha nenhum meio para provar o que um argumentava contra o outro. De acordo com Gaiman, os dois teriam firmado um acordo em que ambos teriam os direitos de criação dos personagens, então ele deveria receber pelo uso da empresa da Angela. Já o McFarlane alegava que nunca houvera tal acordo e que tudo deveria ser dele. E ao que parece, era só isso. Não existia uma prova definitiva que puxava pra lá ou pra cá. Em 1997, quando o processo já tinha durado alguns anos, parecia que os dois estavam chegando a um acordo. Supostamente, os dois teriam se encontrado fora do tribunal para combinarem os direitos dos personagens. O Gaiman iria ceder os direitos da Angela e o McFarlane teria entregado os direitos dos outros. Mas, por motivos desconhecidos, esse acordo não deu certo e o caso voltou ao tribunal. Enquanto isso, Angela e os outros personagens continuavam a aparecer normalmente nos quadrinhos, embora Neil Gaiman dissesse que isso era quebra de contrato. O caso pareceu ficar estagnado de 1997 até 2001, sem avançar para o lado de ninguém e nunca chegar a um fim satisfatório. Até que, em 2002, Gaiman entrou com outro processo contra McFarlane na corte de Wisconsin, alegando quebra de contrato, violação de direitos autorais e propaganda enganosa. 2 meses depois, McFarlane respondeu adicionando Gaiman, alegando, entre outras coisas, que ambos trabalhavam em conjunto em Spawn 9 e que, nesse caso, não poderiam ser processados por violação de direitos autorais. Esse processo foi até relativamente rápido, acabando em 2004, pouco mais de 1 ano e meio depois que começou, e o desfecho teria sido a favor do Neil Gaiman, com a justiça americana decidindo que ele tinha, afinal, direitos sobre os personagens, e que, como seu co-criador e co-proprietário, toda vez que Angela, Cogliostro e Spawn medieval aparecessem em adaptações, ou que um brinquedo deles fosse vendido, Neil Gaiman teria que receber uma parte do dinheiro que eles lucrassem. E era isso. Era pra história ter morrido aí. Ele já tinha uma decisão definitiva de acordo com a lei, e apesar da animosidade que ele certamente tinha entre eles, era pra Neil Gaiman e Todd McFarlane enterrarem de uma vez a briga. Até que, como se fosse castigo divino, a briga reacendeu de novo em 2010, quando Neil Gaiman abriu mais um processo na justiça americana contra Todd McFarlane por causa dos personagens. Dessa vez, Neil Gaiman reclamou sobre os novos personagens que o criador de Spawn teria feito para substituir os personagens que ele perdeu para o criador original da Angela, o que seria uma forma de plágio. Neil Gaiman alegou que as novas personagens Tiffany e Domina, que eram anjos assassinas como a Angela, e o Spawn da Era das Trevas eram cópias plagiadas feitas para serem substitutos da Angela e do Spawn medieval, os personagens que o Gaiman ganhou na justiça. Além disso, Gaiman também reclamou que a Image Comics ainda não tinha pagado a ele o valor que o tribunal exigiu que pagassem em 2004. Em sua defesa, McFarlane explicou que não pagou Gaiman porque ele fisicamente não tinha como, já que a sua empresa estava na semifalência depois que ele teve que pagar um acordo que ele perdeu ao tribunal quando ele foi processado pelo jogador de hockey Tony Twist. Mas o homem pra tomar processo também, viu? Alguém tem que ver o que tá acontecendo com esse cara também. E nessa nova briga nos tribunais entre os quadrinistas, novamente quem é o escritor de Sandman, a juíza
Angela concordou com a acusação de que os personagens novos são cópias dos personagens criados por Gaiman e que o McFarlane era culpado de plágio. Portanto, além do que devia em 2004, ele era obrigado a pagar todos os royalties dos personagens que ele copiou. Lembra que eu falei que isso tudo era karma ruim acumulado? Dá pra ver, né? Porque a fatura que ele tem que pagar só tá aumentando. Como disse o Sephiroth, o karma vai cobrar a sua dívida. Essa referência foi bem obscura, parabéns se alguém pegou. De qualquer forma, a última notícia que sabemos, pelo menos até agora, né, é uma notícia de 2012, que explica que os dois escritores conseguiram resolver tudo de maneira civilizada fora do tribunal, fazendo um acordo de cavalheiros, digamos assim, entre eles. Supostamente, Carneros do Spawn medieval seriam copropriedade dos dois, o que significa que se McFarlane quisesse usar os dois personagens das histórias do Spawn, ele teria que pagar o Gaiman. Por isso que desde então, esses dois personagens realmente aparecem mais nos quadrinhos. Quanto a Angela, ela foi a única personagem que ficou em posse total do Gaiman, e recebeu todo o crédito e royalties das impressões dos gibis do Spawn número 9 e também da minissérie Angela, que Gaiman também escreveu. Mas no final, acabou que Gaiman parece ter perdido a vontade de trabalhar com a Angela. Não sei se foi pela exaustão de ter que lutar por ela no tribunal, mas o escritor se cansou. E sem mais paciência para lidar com ela, Gaiman vendeu a personagem para a Marvel, passou todos os seus direitos para cada das ideias. Angela apareceu pela primeira vez no crossover Era de Ultron, e depois que foi comprada de fato pela Marvel, ela se transformou em um membro passageiro da equipe dos Guardiões da Galáxia por um tempo, antes de ser transferida para o universo do Thor, sendo a sua nova história de origem que ela é a irmã mais nova de Thor e Loki, mas que foi sequestrada ainda criança e foi criada pelos anjos. E as suas aparições mais recentes são só como personagens coadjuvantes das histórias de Thor. A história parece ter morrido aí, pelo menos por enquanto, porque parece que assim como Spawn, essa treta morre e ressuscita toda hora. Toda essa zorra imensa que o personagem passou é uma ilustração de como as batalhas amargas sobre os direitos dos personagens, do lado de cada das telas, muitas vezes destroem as histórias que nós tanto apreciamos. Complicam a capacidade dos artistas de trabalhar sem interferência. É um problema sério que ainda existe em muitas ocasiões, e que só o que faz é prejudicar a indústria e a criação de quadrinhos. E por hoje, isso é tudo, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam de toda essa festa que a Angela passou e a bagunça que virou e tudo mais. Muito obrigada por estar aqui e obrigada pela paciência de vocês enquanto eu me recuperava. Mas agora que eu voltei, esperem muitas novidades aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho se não quer perder mais nenhum vídeo, dê um like, compartilhe pro vídeo também na disposição. Lembre-se que o canal do Emoção Nerd só depende de vocês. Sai vídeo novo toda semana, domingo às 10 horas da manhã. E eu acho que eu te vejo na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga. Tchauzinho!